Hoje eu trouxe pela primeira vez na história desse canal um ranking dos 10 melhores livros lidos e gravados aqui. Agora, a titia Natália é parceira da Amazon, então eu vou deixar os links para você adquiri-los usando o meu código. Isso faz com que eu receba uma pequena comissão com as vendas. Isso não sai a mais no bolso de vocês, mas eu ganho uma porcentagem do valor. Então, quem puder fazer essa contribuição, eu vou ficar muito feliz. E vamos à nossa primeira lista de 10 melhores do canal. O 10º lugar é o livro da biografia do Belchior. Faz com que a gente perceba que não é que só não vença na vida quem não queira, não é isso, mas é um exemplo de uma pessoa que já soube desde sempre qual era o seu propósito, que era viver pela música, trabalhar com isso, e ele tentou várias coisas antes de seguir essa carreira. Ele participou de um seminário para ser padre, ele trabalhou com, acho que, eu não lembro se foi com material reciclável, não lembro. Eu sei que até ele chegar no mundo da música demorou um certo tempo. Ele saiu do Nordeste, veio parar no Rio de Janeiro, conheceu Elis Regina, olha isso. Aquela música Como os Nossos Pais, muita gente acha que foi ela que escreveu, quando na verdade foi ele. Então foi uma mente muito brilhante, e a mensagem que o autor, que não foi ele, porque o cantor já é falecido, a mensagem que esse livro quis passar pra gente, eu acredito que seja que ele nunca descobriu o lugar dele aqui nesse planeta, porque ele via algumas coisas, ele era meio filósofo, ele citava Dante, muitos autores clássicos nas suas obras, que eu precisei desse livro para entender algumas músicas. E olha que eu tenho pais que gostam bastante do cantor, então eu cresci ouvindo essas músicas em casa, logo eu tive que levar anos para entender, porque eram referências muito cabeça e eu não sou culta a esse nível ainda. Então, ainda bem que esse livro existe. O 9º lugar é um livro chamado Casa Organizada, da Thaís Godinho. Na época, esse livro me ajudou bastante a manter a ordem das minhas coisas, porque eu sou uma pessoa um pouquinho bagunceira. Às vezes, quando eu pego para manter tudo organizadinho, eu mantenho, mas a dificuldade é justamente já guardar as coisas no lugar na hora. Às vezes eu deixo umas coisinhas fora do lugar, aquilo se acumula, vira bagunça, ainda mais que no futuro, em nome de Jesus, eu vou ter a minha própria casa. Então foi muito boa essa leitura para me ajudar nessa logística de procurar sempre tirar as coisas do lugar e guardar. Cada item deve ter a sua casinha, já ter o seu lugar certo, para chegar um momento que você precisa daquele objeto, você saber onde aquilo está, manter coisas no alto que você sabe que não vai pegar toda hora, ter toda essa organização para agilizar a sua vida e manter o ambiente agradável. Em 8º lugar é um livro polêmico que divide muitas opiniões, que é O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. Muita gente fala mal desse livro, fala que ele é horrível, péssimo, que o relacionamento é abusivo, embora seja mesmo. Só que eu gostei muito de ver a construção desse relacionamento. Embora eu tenha que admitir que as pessoas têm razão em falar que a Tate foi muito idiota de ter ficado com ele lá na Bandeira da Esperança, de ai, o cara tá falando pra ela que não quer relacionamento, que não quer nada sério, e ela mesmo assim se submeter a ficar com ele na esperança de ele mudar de ideia. Ela conseguiu, só que nas estatísticas isso é tipo a cada 98% dos casos a chance de dar errado, e ela conseguiu ficar na margem dos 2%. Mas eu gostei do livro em si, embora a gente saiba que aquele não é o modelo ideal de relacionamento, que o que ela tá fazendo é errado, eu gostei muito da construção de algumas coisas. Alguns personagens secundários, como por exemplo o Cap, que é o porteiro do prédio deles, eu achei genial as partes que ele aparecia e conversava com ela e com ele, e tem um certo plotzinho envolvendo esse porteiro que eu achei bacana também. 7º lugar, O Livro dos Baltimore. Quem já leu todos os livros do Joel Dicker diz que os Baltimore não é lá grandes coisas perto das outras obras não, mas como por enquanto eu só conheço esse, eu gostei bastante e que me fez ver como uma porta de entrada para possíveis leituras do mesmo autor. O 6º livro da minha lista é Ponto de Inflexão, do Flávio Augusto da Silva, fundador da WhatsApp. Já tem outros vídeos que eu gravei sobre ele, sobre o Geração de Valor, que eu na época lia, nem sabia direito a história dele, só que eu gostei demais desse 2º livro,
dele que eu li, pelo menos, a autobiografia, achei interessante. Achei muito legal essa visão que ele teve de tão novo, tão jovem, já ter casado, ter conquistado todo esse império, ter tido esse conhecimento de empreendedorismo, finanças, ter feito tudo o que ele fez até então. É uma história bem bacana pra gente se inspirar. Já bebeu água hoje? O quinto livro da minha lista é o Mentes Perigosas, da Ana Beatriz Barbosa. Ela é uma psiquiatra muito famosa na internet, ela já escreveu vários livros. Tem mais livro dela para ser resenhado aqui no canal, porque consegui comprar alguns. Então, em breve, aguardem. Esse Mentes Perigosas, ela fala sobre a mente dos psicopatas, que representam mais ou menos 3, 4% da população mundial. Como eles agem, do que se alimentam, onde habitam. É sobre isso que ela vai falar nesse livro com muitos detalhes. E parece que agora tem uma edição que ela lançou mais completa do que essa que eu li lá em 2018. E agora ela dá mais casos reais de pessoas que são consideradas psicopatas. É um trabalho bem bacana da Ana Beatriz, eu recomendo super. O quarto livro é Doidas e Santas, da Marta Medeiros, que é uma das minhas autoras favoritas. A Marta, ela tem essa magia, esse dom de pegar um fato no cotidiano e transformar numa crônica que você não consegue largar a leitura enquanto não acabar. Por exemplo, você tá andando na rua e você vê uma pedra bonitona. Ela, no caso, consegue criar toda uma crônica em cima daquela pedra com altas reflexões e referências de obras de artistas, música, porque ela é muito viajada, né? Então ela tem muita referência cultural, histórica, geográfica, isso facilita muito a nossa vida. Então, se você puder viajar, viaje, seja como Marta Medeiros. Aí nesse livro ela fala mais de assuntos como consumismo, relacionamentos, é muito bacana. Agora a gente vai pro top 3. O terceiro livro favorito que eu já resenhei aqui no canal sobre é o Depende de Você, As Crianças como Seres de Sucesso, da Andréa Ramal. Eu lembro que quando eu li, eu ainda não tinha passado no concurso, eu trabalhava com logística, então como eram as minhas horas de almoço? Lendo e estudando. Foi assim que eu consegui passar nos concursos, ler alguns livros que eu queria, porque na época eu fazia faculdade, então eu tinha que equilibrar meu tempo para estudar, ler as coisas que eu queria e às vezes dormir, porque né, nem só de livros vive a pessoa. E na época, esse livro foi um divisor de águas para mim, que eu estava trabalhando num lugar que eu tinha que pegar a caixa, trabalhar sábado, no meio da sujeira, não tinha um uniforme decente, porque eu gosto, né, de me arrumar, de me sentir bem, bonita. E esse livro foi importante para mim porque eu fui vendo como que a educação pode ser transformadora em todos os sentidos. Lá nesse livro, ela traz uma visão voltada para quem é pai e mãe, mas como educador você acaba tendo um pouco dessa sensibilidade também. E eu fiquei apaixonada pela profissão só de ler aquele livro. E às vezes eu voltava do almoço e ficava olhando para aquele lugar e pensava, o que eu estou fazendo aqui? Eu devia trabalhar com crianças, porque eu estou estudando para isso, porque na época ainda não tinha acabado a faculdade. Então esse livro foi muito bom, não ele por ele só, mas ele marcou muito a minha história. Então, se algum dia eu tiver a oportunidade de adquirir para fazer uma releitura, e eu não quero em versão e-book não, eu quero o livro mesmo. Eu sou apaixonada por ele, tinha muita figura, é uma diagramação muito linda, e na época eu peguei emprestado da biblioteca municipal e eu não queria devolver, mas tinha, senão pagaria multa, ainda teria que ressarcir a biblioteca, então achei melhor devolver mesmo. Então depois, quando eu puder, eu compro ele para deixar como memória afetiva e literária. O segundo livro favorito aqui do canal é o Precisamos Falar sobre o Kevin, que na época eu fiquei anos, eu não tô exagerando, eu fiquei mesmo anos com ele na minha cabeça. Eu ficava, sabe quando uma história mexe com a estrutura do seu psicológico? Eu ficava, caramba. Falando rapidamente, é a história de uma mãe que no livro, quem só viu o filme não vai entender isso, mas no livro ela escreve cartas pro ex-marido. Então você passa a leitura inteira se perguntando o que aconteceu com o casal, será que eles separaram, será que ele morreu? Você não sabe, porque ela fica assim, querido, nós no dia tal nos conhecemos em tal lugar. Aí depois conta quando eles começaram a se relacionar, quando eles casaram. Qual foi o drama do livro, da história dos dois? Ela nunca quis ser mãe e ele sempre quis ser pai. Então aí você já imagina que não deu boa coisa. Ela já era um pouco mais velha
e resolveu engravidar para satisfazer o marido. Só que não foi uma gravidez como a da maioria das mulheres, que todas se sentem realizadas pela maternidade. Ela sempre se sentiu muito normal, assim, ela até olhava para a maternidade com certo desprezo. Igual tem umas partes no filme, isso mostra melhor. Quando ela tá grávida, ela se olha no espelho e ela vê aquela barriga grande, ela fica, ai meu Deus, meu corpo tá sendo destruído por causa dessa criança. Às vezes, quando tinham reuniões de mães, né, de grávidas lá, num curso que ela tava fazendo, alguma coisa assim, e aí ela ficava olhando aquelas mães empolgadas, passando a mão na barriga, todas felizes, e ela não conseguia sentir essa alegria do jeito que as mulheres sentiam, e às vezes o marido também vinha em cima dela com muita expectativa, e ela nem aí, ela ficava tipo, ah, eu tô grávida, que legal, ou nem isso, tipo, nossa, não vejo a hora desse neném nascer logo, que eu não aguento mais. E aí foi só ladeira abaixo, depois que o Kevin nasceu. Ele deu trabalho quando neném, na escola quando pequeno, quando adolescente. Então é ela narrando tudo isso que aconteceu. E é uma história que fica na sua cabeça, pelo menos eu fiquei impressionadíssima. Em primeiro lugar, eu coloquei É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover, porque eu lembro que na época eu comprei, porque tava todo mundo falando que o livro era maravilhoso, era incrível. Aí eu olhei aquela capa, ah tá, beleza, e deixei ele guardado aqui na minha estante. Só que aí eu comecei a participar de um clube de leitura coletiva e o primeiro livro que eu entrei para discutir foi justamente esse. E eu sei que eu peguei para ler num sábado, umas 10 horas da noite mais ou menos. Eu não dormi, ainda bem que eu tava de férias, era recesso de julho, daquela madrugada de sábado para domingo, porque eu fiquei lendo sem parar, eu não consegui largar o livro. E depois o meu coração ficou destruído e quentinho ao mesmo tempo. Quem leu, eu acredito que vai entender do que eu tô falando. Que é uma história de uma menina que passou por uns perrengues familiares, ela viu o pai agredir a mãe a vida toda e ela não queria isso pra vida dela. Em contrapartida, ela tinha um romancezinho meio secreto com um menino que morava perto dela, só que era um romance meio proibido. Então ela resolveu ir embora para deixar esse romance para trás, tal. Aí o livro começa no dia do funeral do pai dela, e aí ela resolve ir embora para abrir o próprio negócio em uma outra cidade. Aí lá ela conhece um cara que aparentemente é muito gentil, bonitão, bem-sucedido e aquela coisa toda, e ela resolve investir. Só que a Colleen adora fazer esses relacionamentos que na vida real não funciona, que é quando o cara, mesmo sendo todo assim, chega pra mulher e fala, ah, eu não estou afim de relacionamento, porque eu não consigo me apegar a ninguém, e não sei o quê. E a mulher fala, tá bom, beleza, vou ficar com você mesmo assim. Eu, gente! E o pior é que não é um acordo comum. Por exemplo, a mulher também não quer ficar. Ela quer, só que ela fica lá na esperança dele mudar de ideia, gente, pelo amor de Deus. E isso a Colleen poderia rever nos próximos livros, porque não funciona. Se na vida real o cara chega, ou até a mulher chega pra você, mas é mais de homem pra mulher. Se o cara chega na mulher e fala, ah, eu não estou afim de um relacionamento porque eu tenho trauma, como acontece muito nos livros dela, a tendência é ir só ladeira abaixo depois, que o cara vai ficar na cabeça dele. Ah, eu avisei, ela já sabe que eu não quero e concordou, então ela também não quer, tá tudo certo pra ela. Só que, na verdade, as coisas não são assim. Na verdade, a mulher fica lá, ai, cobrando às vezes, ah, porque eu quero um relacionamento. Só que nos livros da Colleen eles casam. Só que aí, como a gente já imagina, o casamento não é os mares de rosa que as pessoas querem que seja, porque ninguém casa para ser infeliz, ninguém casa para separar. Mas a tendência a dar errado é muito grande. E esse livro me marcou porque às vezes você tá num relacionamento abusivo, como era o caso dessa menina, e se eu bem me lembro, ele é mais velho do que ela, então ele já era um homem, e ela ainda tava começando a vida. Fora esse rapaz que ela tinha se relacionado lá perto da casa dela, que era um romance meio proibido, quando ela conheceu esse outro cara, não tinha nenhuma experiência antes. Ele sabia os pontos fracos dela, como manipulá-la, o que fazer para que ela fizesse tudo o que ele queria. Então, às vezes, você de fora olha uma pessoa que está passando por um relacionamento onde a mulher é agredida. Pode às vezes nem ser fisicamente, mas a mulher sofre abuso psicológico, abuso emocional, tem uma autoestima baixíssima, e falar pra ela, ah, sai dessa vida, você merece coisa melhor, você não precisa passar por isso, você é bonita, você tem dinheiro. Só que quem tá lá dentro às vezes não se enxerga dessa forma. Às vezes o jogo de manipulação dessa outra pessoa é tão grande
que é só mesmo com ajuda psicológica profissional que a pessoa consegue sair desse relacionamento tóxico e abusivo. Então, antes de você julgar uma pessoa que está nessa situação, procura entender, ofereça ajuda. Por exemplo, te levo num psicólogo, num psiquiatra, mas pelo amor de Deus, não fala para a pessoa, sai dessa, porque não é assim que funciona. Então, acho que essa é a mensagem que a Colleen quer trazer nesse livro. Me marcou demais e é um livro que eu leria de novo tranquilamente, até porque já vai para 2 anos que eu li, então muitos detalhes eu já esqueci, ainda mais que eu li em uma sentada só direto. A Colleen tem muito dessas coisas, de tentar trazer uma mensagem por trás de alguma situação. Nem todo livro dela é bom, mas é aquilo, né? Nem todo autor vai te agradar, nem todas as obras de um autor vai te agradar. São raras as exceções que você pega um escritor e consome todas as obras, dá 5 estrelas, favorita. É difícil, muito difícil. Esse é o meu top 10 leituras da história do canal e ano que vem eu pretendo trazer as top 10 leituras só desse ano. Eu espero que vocês tenham gostado e não se esqueçam de comprar pelo meu link para ajudar a titia aqui a ter uma renda extra, tá? Um abraço, um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau!